Convidamos agora o senhor Benito Silva, da Vale, para apresentar o projeto Aumento da Eficiência do Pelotamento a Tambor. Bom, boa tarde. Antes de tudo, é um grande prazer estar representando a empresa no Congresso de Melhoria Contínua. E a gente vai mostrar um pouco aqui do trabalho que foi realizado em Mina Fábrica. A nossa equipe do projeto, uma equipe multidisciplinar. E aí está uma foto da mina. É um complexo onde a gente tem a área de mineração propriamente dita, a usina de beneficiamento e a usina de pelotização. Então, como introdução, vamos tentar entender como que funciona uma usina integrada de mineração. Ela se divide em 3 grandes produtos: o minério granulado, que hoje está praticamente exaurido, o sinterfeed, que passa pelo processo de aglomeração a quente, na sinterização, e que usualmente é feito nas usinas de altos fornos, com clientes como Usiminas, Mannesmann. E essa última fração, o pellet feed, que foi descoberto, ele era produzido, mas ele foi descoberto uma nova rota a partir da década de 50. Essa é uma fração ultra fina e que antes era depositado como rejeito nas barragens e não tinha um destino, pilhas enormes desse produto ficavam, e que através dessa rota se tornou o produto mais nobre da mineração. As rotas de beneficiamento estão aí por reator de redução direta ou por altos fornos para a produção de aço. Esse é o fluxograma de uma usina de pelotização. A gente recebe da usina de beneficiamento o pellet feed, essa fração mais fina, moe para adequar a granulometria dele, filtra para adequar a umidade. A gente tem uma etapa de mistura, onde é usado um aglomerante, usualmente é uma bentonita, é um sólido argiloso que retém muita água, e promove a mistura e homogeneização para a etapa de pelotamento. Essa etapa de pelotamento pode ser feita em tambores ou discos. A nossa usina é a única da América Latina com tambores. É feito o processo de aglomeração a quente, a sinterização, em forno de grelha móvel, o peneiramento para classificação e a produção e embarque no malhau ferroviário ou rodoviário. Então, o enfoque do nosso trabalho vai ser a área de pelotamento, mas vocês vão perceber que, à medida que a gente passar a apresentação, as outras áreas foram atuamos bastante nas outras áreas para ajudar o pelotamento. Como que é essa área? São 7 linhas de produção, com balanças dosadoras que recebem a mistura. Esse material entra pelas costas do tambor, um tambor que fica em rotação a mais ou menos 10 RPM. O pó vira pequenos glóbulos chamados de pelota, ainda verde, sem resistência. É classificado numa peneira. O que está menor do que o tamanho ideal retorna e é novamente aglomerado, fazendo uma carga circulante fechada. A parte que está classificada como produto, que atingiu o tamanho adequado, segue para a produção e é mais uma vez classificada numa peneira de rolos. Essas pelotas, elas ainda não têm resistência física adequada, elas são como massinha de modelar. E à medida que ela vai sendo transportada de correia a correia aqui para a produção, ela vai gerando fino. E esse fino deve ser evitado dentro do forno, porque o forno é um reator onde ar passa de baixo para cima, de cima para baixo, e promove a redução. Quando eu ponho fino dentro dessa camada de pelotas dentro do forno, o ar não passa. O ar não passando, eu não consigo qualidade. Eu começo a formar cachos, como se fossem cachos de uva. O retorno, as pelotas que eventualmente ficam maiores, elas saem e são amassadas, retornando novamente para a etapa de mistura. Então, finos e grossos são descartados como retorno total. A metodologia utilizada é o PDCA, DMake, mas a gente vai passando parte a parte e vai entendendo o que foi feito. A eficiência do pelotamento, a gente percebeu que ela estava intimamente ligada à produtividade da planta. Quando o pelotamento ia bem, a usina ia bem. Quando o pelotamento ia mal, a usina ia mal. É o coraçãozinho da usina. E
na parte de produto, existem parâmetros de qualidade físicos e metalúrgicos que medem como que está meu produto final. Nesta usina, o parâmetro de abrasão que limitava a produtividade da planta é a abrasão. O que é a abrasão? A abrasão, você pega uma certa quantidade de pelotas, coloca num tambor, esse tambor gira, você mede a quantidade de finos que gerou nessas voltas dos tambores. Essa quantidade de finos, quanto maior, pior. Ou seja, quanto maior o índice de abrasão, pior. Os clientes exigem que as pelotas estejam entre 8 e 18 milímetros. E a gente percebe num estudo feito por um professor alemão que nessa faixa, à medida que eu aumento o tamanho da pelota, a área entre elas aumenta, então esse índice de abrasão aumenta, eu gero mais fino. Com isso na cabeça, a gente, e diante de outras oportunidades que a gente viu, por exemplo, dessas 7 linhas, quando eu parava uma das 7 linhas, eu aumentava a produção nas outras 6 para compensar a perda de uma. E que a formação dessas pelotas não era da mesma qualidade do que com 7 linhas. Então a gente comparou os dias que eu tive problemas, que eu parei uma ou mais linhas, versus os dias que eu estava com a operação perfeita, sem problemas. E percebemos que, estatisticamente, depois de comparar normalidade e variância, que a taxa daquele retorno total, aquela quantidade de pelotas não conformes, aumentava em 16%. Aí, o exemplo da classificação da parte da frente, a última classificação que retira fornos, e se a gente não tira, esses finos vão para a camada e o ar não consegue percolar. A gente fez um cronograma, traçou um cronograma inicial para o projeto e levantamos a base de dados, tão importante, falado aqui na primeira apresentação. A gente percebeu que, quando a usina estava bem, era praticamente meu benchmark histórico. Então, a meta não poderia ser nada diferente do que o topo, até o fim de julho de 2012. Como que esse retorno é calculado? O retorno é calculado através de uma correia, que tem uma balança, e que mede o retorno total sobre o que entra. Para calcular os ganhos, a gente mediu qual que era a produtividade da planta no período bom, no período ruim, e no levantamento de dados, qual que era a parcela do pelotamento que era responsável por essa perda de produção. Aqui, infelizmente, a gente não pode divulgar por estratégia de mercado qual que é o preço por cada tonelada vendida, mas vamos fazer isso em massa. O projeto ele se divide em 2 grandes vertentes, uma parte de manutenção e uma parte de processo. Nós vamos primeiro na parte de manutenção. Na parte de manutenção, estratificamos o problema, desdobramos os problemas por natureza da parada das linhas, a maioria corretiva, e traçamos uma meta específica para esse problema. Dentro desse problema, dividimos em classes de equipamentos, correias, peneiras, tambores, e dividimos por linhas, para ver quem mais estava impactando. Para centrar os nossos recursos, que são limitados, na resolução de problemas que estão representando a maior perda. Traçamos uma meta de 25% para esse tipo de problema. Aí um exemplo de estratificação feito para a linha A, indo até o equipamento, analisamos a periodicidade dessas falhas e tentamos identificar uma distribuição para essas falhas. Quando não tinha, fazíamos transformada. Quando tínhamos, seguíamos a carta de controle daquela distribuição. Então, raspador, um exemplo aí, um raspador de uma linha. Feito isso, priorizamos, colocamos critérios e priorizações para atacar aqueles problemas que foram levantados na fase anterior. Cada linha, cada equipamento com sua meta traçada para alcançar a meta geral. Analisamos com o pessoal da sala os registros. Normalmente o operador de sala ele registra o efeito, isso é normal. A falha normalmente ela é verificada depois, com o apoio da engenharia, com a equipe de manutenção. E
Isso é praticamente os efeitos disso. Com isso em mãos, passamos a tentar identificar as causas potenciais e tentar achar soluções para esses fatores causais. Não vou entrar em detalhe aqui, mas a gente vai ver só alguns exemplos, problemas de fixação de mancais, os rolos abriam, e aí aquele tamanho que eu precisava, eu perdia, tanto para a carga circulante quanto para a pelota de produção. Problema de fixação dos mancais da mesa da frente, que é aquela mesa de entrada do forno. O rolo corria, eu tinha que parar a usina, que esse é um equipamento em linha com o forno não para. O tipo de acionamento usado era um equipamento muito antigo, como eu falei. Essa usina ela foi startada na época do governo militar por Geisel, em 1977. Então, até hoje, a gente estava com uma tecnologia não muito defasada, muito obsoleta. Fizemos o plano de ação com responsáveis, com datas, em qual área que ia atuar, como, para cada uma daquelas classes de equipamentos. E acompanhamos a execução desse plano. Um exemplo teve mudança de geometria de ponta de eixo de raspador, a fixação de mancais, a troca do tipo de acionamento das peneiras, e entro finalmente na parte de processo. A parte de processo, nada mais natural do que iniciar pelo mapa de processo, com foco na parte do pelotamento. Categorizamos as variáveis críticas, controladas, ruídos, e passamos a atuar. E é nessa parte que eu acho que a gente consegue ganhar finalmente aquele supervisor mais antigo de usina. O que acontece? Para você ter um conhecimento, para você dominar uma certa área, a gente tem que se embasar em 3 coisas. A gente tem que observar o fenômeno, tem que ter uma teoria e tem que comprová-lo cientificamente. Para convencê-los disso, eu tive que voltar mais ou menos uns 2.200 anos, que é o fenômeno, a lei do empuxo, no caso famoso do ensaio não destrutível para saber se a coroa é de ouro ou de prata, desenvolvida por Arquimedes. Um outro caso é o caso de Newton, com a maçã caindo sobre a cabeça e ele postulando a lei da gravidade, é observar a natureza. Então, eles acreditavam que à medida que eu aumentava o aglomerante que eu usava, eu fazia uma pelota maior, só que era o contrário. À medida que eu aumentava a taxa de adição de aglomerante, o vermelho, a pelota diminuía. E vice-versa. O que acontece? A teoria certa é que apesar de ser chamado de aglomerante, quem aglomera é a água, é como maisena numa batedeira. E esse aglomerante, ele regula a viscosidade da água. Então, se você põe mais aglomerante, a viscosidade diminui. Então, a água flui pelos capilares mais lentamente. Com isso, a pelota fica menor. Colocando um pouquinho mais devagar. Outros, em artigos científicos, comprovamos essa teoria de maneira indireta e pela taxa de consolidação de formação da pelota, comprovamos de maneira matemática. Esse Ky aqui é a energia de impacto das partículas e ele é inversamente proporcional à adesão de aglomerante. Então, quando eu aumento diminuo a quantidade de aglomerante, eu aumento o K, diminuo a razão, diminuo o parênteses, diminuo a taxa de consolidação. E com isso aumento o tamanho da pelota. Aí a gente vê um problema da área da filtragem, que é anterior à área do pelotamento, mais de 2 anos de usina, e em vermelho a umidade que saía da filtragem, a quantidade de água para aglomerar. Pouco a pouco ela foi caindo, só que a umidade da pelota formada não caía, pelo contrário. O operador do pelotamento, como o material estava seco, era obrigado a adicionar água para formar a pelota. Isso é muito ruim, que o controle no pelotamento ele é feito de maneira artesanal, é um controle manual. A gente estava aí com 90% dos dados fora do padrão técnico de especificação. Então, a gente foi na filtragem, fez um DOE e determinou quais eram as variáveis que estavam impactando
para que esse resultado não estivesse adequado. No início eram 5 variáveis, o p-valor excluiu as duas que naquele range que trabalhávamos não estavam impactando na umidade, e sempre excluía uma, rodava o modelo, excluiu a outra, rodou o modelo, adequou. E ficamos e comprovamos na prática, a equação ela comprova na prática a teoria. Com isso, a gente viu que o Blaine, que é uma superfície específica do minério, ele tem uma ação muito forte na filtragem, só que a gente não poderia atuar na superfície específica porque eu estaria restringindo a área de moagem. Para eu ter mais superfície específica, moer o minério mais fino, eu preciso de restringir a taxa de alimentação dos moinhos, e eu restringiria a planta de receber minério. É uma coisa natural, intrínseca, que depende da mina. Então não tem como eu trabalhar mudar o minério de martítico para hematítico. Pegamos 3 teorias de tambores que estavam praticamente esquecidas na década de 70 e seguimos uma delas que mostrou ter um resultado melhor. Seria desviar parte daquele retorno do tambor. Feito isso, a gente fechou a peneira de rolos aqui em 5 milímetros. Aí as pelotas que antes retornavam uma grande faixa de sementes, grandes e pequenas, passou a retornar uma faixa com tamanho menor e distribuição menor. Então a gente esperava não só reduzir o tamanho da pelota, que era bom para brasão, mas também reduzir a distribuição granulométrica na saída do produto. Estipulamos através de transpolação das linhas, porque peneiramento você pode mexer um pouquinho, que a eficiência é a mesma. Então, por transpolação, a gente conseguiu um resultado disso. Conseguimos publicar um artigo que comprovava a teoria de 1970, estudavam coisas completamente distintas, mas que estão extremamente ligados. Fizemos teste também na outra peneira da frente, definimos uma melhor abertura e vimos que a gente estava perdendo produção onde tirava finos. O rolo estava muito aberto. Fechamos um pouquinho o rolo e diminuímos essa perda de 17% para 10% lá na frente. Mais uma vez, determinamos o plano de ação, comprovamos a teoria da bentonita, que é o aglomerante. Quando eu dosei mais bentonita, não só capturou mais finos, como fez uma pelota menor. E começamos a usar aquela equação para atuar na velocidade de rotação dos filtros na filtragem para adequar o teor de umidade. Praticamente não se mexia na rotação, a gente baixou a rotação e aí, em verde, a umidade que estava aqui em 10, nós conseguimos chegar ao valor desejado, que é entre 10,3 e 10,5. Com isso, a adição de água no pelotamento, que é feita de maneira manual, acabou, já estava adequado. Saímos de 90% fora dos parâmetros técnicos de processo para 17% fora apenas. Conseguimos atingir a meta geral, apesar de alguns problemas em algumas linhas, mas é melhoria contínua. Hoje, estamos conseguindo quase 80% de redução das perdas. E a eficiência do pelotamento, que estava caindo vertiginosamente, conseguimos bater o recorde de histórico e manter o resultado. Padronizamos as aberturas novas de rolos, colocamos padronização para o índice de qualidade do pelotamento e vimos como ele melhorou. Cumprimos o cronograma e vimos que a perda de produção da usina de um ano para outro, 2010 para 2011, para 2012 o que teria que perder, porque o forno vai piorando à medida que os anos vão passando para a reforma geral do forno, a gente não estava perdendo tanto quanto a gente esperava. E essa perda, essa redução de perda, foi da ordem de 177% da massa calculada. Melhorou, então, o tamanho e a dispersão granulométrica das pelotas, que foi comprovado estatisticamente. E o mais importante, o ganho mais importante é a satisfação do cliente. Essas pelotas mais iguais e menores ajuda na redução do consumo de carvão nos reatores, nos altos fornos. Então, nós melhoramos a qualidade da carga metálica alimentada por eles. Os ensaios que nós fazemos nas pelotas, principalmente esses ensaios metalúrgicos que simulam como essa carga está dentro dos reatores dos clientes,
nós percebemos que ao reduzir o tamanho médio, a gente não só melhorou o LTD, que é a desintegração dessas pelotas durante a redução, reduziu o grau de inchamento, que é um parâmetro físico que piora a qualidade do forno, a pelota incha, se quebra, gera finos, impermeabiliza o forno do cliente, e também o grau de redutibilidade, que é o mais importante, que ele vai gastar cada vez menos o insumo mais importante. Tudo isso acontece porque quanto menor a pelotinha, mais rápido o oxigênio chega até lá, e também no alto forno, que é uma atmosfera redutora, o monóxido de carbono chega para produzir ferro gusa com o menor consumo de combustíveis. Nas 3 etapas de reação topoquímica, o raio da pelota, o tamanho dela é de fundamental importância. Mantivemos uma estrutura homogênea, que não tivemos mudança cristalina na estrutura dessa pelota, e ela não foi fragilizada. O que a gente aprendeu com o estudo? O mais importante desse trabalho lá na usina foi certamente trabalhar em equipe. É o trabalho multidisciplinar. O pessoal é um grupo que trabalha muito, trabalha unido e que conseguiu quebrar um paradigma operacional. Aí está um nome de 100 desses 300 que participaram deste trabalho. Eu encerro e agradeço a audiência dos senhores. Obrigado. Muitíssimo obrigado, senhor Benito Silva, da Vale. Benito agora vem com a equipe receber a placa e também as medalhas pela participação no nosso grande encontro. Por favor. Muito obrigado, Benito. Obrigado, Vale.